Bem-vindos à nossa casa. E o nosso tema de hoje é relacionamentos. Nós sabemos que os relacionamentos são geralmente pedras preciosas na nossa vida, mas também se tornam às vezes grandes tormentos e dificuldades bem intensas para a nossa caminhada. Acho que o tema tem tudo a ver com o processo de evolução também do espírito e nos convida a nos enxergarmos novamente como espíritos, agora encarnados, só que esses relacionamentos se estendem a todas as esferas, a todos os planos de vida. Então hoje estamos nos relacionando de forma encarnada, né? Mas temos vários relacionamentos espirituais também entre nós encarnados e os desencarnados, entre os desencarnados. E assim vai à frente, né? Existem relacionamentos saudáveis e existem relacionamentos doentios. Então é bem importante nós refletirmos com profundidade sobre o que cada um desses relacionamentos simboliza para a minha evolução, para o meu progresso. Eu acho importante sabermos que todos os relacionamentos têm um fim útil. Sempre tem um propósito. Sempre. Nenhum relacionamento é por acaso. Nenhum. E a gente pode imaginar que encontra alguém por acaso que de alguma forma, em algum momento, viveu com uma pessoa e aquilo foi por acaso, mas não existe. Nessa obra perfeita, divina, cheia de sabedoria, não existe nenhum relacionamento, por menor que seja o tempo dele, que seja por acaso. Todo relacionamento vem para nos ensinar alguma coisa. É um ensinamento para a eternidade. E eu acho interessante pensar que esses dias eu li algo de Emmanuel que dizia que nós somos muito impacientes, que por essa nossa impaciência, esse nosso instinto impulsivo de agir e ansiedade, muitas vezes nós nos envolvemos em situações e relacionamentos que não precisávamos. Nós não precisaríamos viver aquilo, Sim. mas acabamos tendo que viver para exatamente nos mostrar essas nossas tendências, essas nossas dificuldades. E mesmo esses relacionamentos que de alguma forma a gente não precisaria viver, mas precisou, sempre tem uma lição neles. Sim. Nossa, eu fiquei pensando aqui essa questão de simpatias e antipatias. Porque tem pessoas que nos são muito caras, que a simples recordação delas já nos trazem paz, alívio, uma alegria, dá até vontade de rir de alguns, né? Os amigos muito queridos que já são engraçados e nos contagiam. Mas tem aqueles relacionamentos de profunda antipatia. Eu falo assim por mim que nessa existência, né? Eu recordo de alguns casos, alguns relacionamentos muito difíceis para mim, que geraram sofrimento e até hoje repercutem, né? Repercutem em mim com alguma soma de tristeza e às vezes até de ira, de raiva, né? Não que a pessoa gerou aquilo em mim, mas ela foi a ferramenta que Deus colocou na minha vida para me mostrar que eu ainda carrego essa bagagem de tristeza, de melancolia, de raiva, de ira, né? De cólera. Você vai atrair Sim. o tipo de pessoa, né? Às vezes a gente foca naquela pessoa que causou esse dano. Sim. Como se ela fosse a responsável, né? Mas a questão é que você atraiu uma pessoa com aquela característica determinada exatamente para te trazer essa reflexão, essa lição, né? É mesmo. E se não fosse aquela pessoa, seria
Eu não teria descoberto isso. Seria outra. Não, mas eu digo, se não fosse aquela pessoa, entendi. Sim. seria outra pessoa Sim, com a porque mesma sou eu que carrego e característica. atraí, né? Verdade, é verdade. E eu fico pensando assim em ferramentas de como eu transformar isso, né? Uma delas eu faço diariamente mesmo porque eu sei que eu carrego essas dificuldades na minha intimidade. Então, eu oro por essas pessoas diariamente. E Sim. assim eu faço, até tem o mantra da compaixão que nós tivemos a alegria de fazer, está em outro de nossos vídeos ali em nosso canal. E assim eu vibro, eu canto para elas, né? Às vezes eu não canto em voz alta para não acordar a Ágata, né? Mas eu canto mentalmente que esse ser seja feliz, que se liberte do sofrimento, né? Das causas do sofrimento, que tenha lucidez de espírito, que seja compaixão e amor. Então eu tento não assim me afastar da pessoa em si, mas daquele meu sentimento que eu não gosto, aquele sentimento que eu considero doentio. Então eu vou trabalhando em mim e nós podemos imaginar agora, eu lembrei do Gandhi. Quantas milhares de pessoas ofendendo ele diariamente, atentando contra a vida dele. E ele simplesmente dava outra face. E ele dizia, olho por olho e o mundo acabará cego. Então não é assim, não é com violência, violência gera violência. Então ele foi um grande exemplo da não violência. Se nós conseguirmos isso, cada relacionamento, por mais difícil que seja, vai ter valido a pena. O Espiritismo, ele nos esclarece a questão da reencarnação, que foi o tema do último vídeo. E nós sabemos, pelos relatos de tantos irmãos desencarnados, que todo relacionamento, como já foi falado, não é por acaso. E geralmente nós estamos vivendo aquilo que nós já infligimos aos outros em outras oportunidades. Então, às vezes, nós nos perguntamos por que tal pessoa nos causou algo, um sofrimento. E nós estamos simplesmente passando pelo que nós já causamos. A não ser os casos de missões, de espíritos que reencarnam com a proposta de grandes sacrifícios, né? Mas nós, no geral, a humanidade vive aquilo que já causou. E a gente pode ver isso, muito interessante, nas obras do Chico Xavier, principalmente os seus romances, as obras de André Luiz. Eles narram inúmeros casos de como as reencarnações sucessivas vão nos colocando em situações que nós já havíamos feito e agora nós voltamos com as mesmas pessoas numa proposta divina de nos curarmos reciprocamente, né? De curar essas chagas uns dos outros. É mesmo. Então é muito importante a gente pensar também o que nós temos sido para as outras pessoas, aquelas que se relacionam conosco. Né? Qual está sendo a nossa marca nelas? Porque geralmente pensamos no que elas fazem para nós, mas também temos esse compromisso recíproco. É mesmo. E nessa proposta libertadora do espírito, não na questão de agradar o outro. Não nesse caso, não é agradar o outro, mas agradar a Deus. Então, aos olhos de Deus, eu também fui colocado na vida de alguém para gerar um impacto, para gerar uma reflexão, uma transformação naquele ser. Mas não para agradar. Então, às vezes, nós achamos que dar a outra face é passar a mão na cabeça ou na outra ponta revidar, né? Mas dar a outra face é a face divina. O que Deus espera que eu dê para o outro. Então, nossos relacionamentos podem ser muito saudáveis, né? Sim. E é interessante também refletir sobre o desapego nos relacionamentos. Seja qual for o relacionamento. Haverá um tempo, um ciclo para cada coisa. E nós precisamos permitir que esses ciclos venham e vão. Então, às vezes, nós vamos ter um relacionamento mais íntimo com alguém. E pode ser que em algum momento
esse ciclo se encerre, né? Claro que nós temos que refletir no porquê disso, no que isso nos traz, será que nós estamos fazendo o nosso melhor? Mas também precisamos assumir esse laço que se estende além dessa proximidade, desse apego, às vezes pais com filhos, né? Permitir que cada um faça as suas escolhas, né? E estar numa postura compassiva, de compreensão para com todos. É mesmo, então os relacionamentos na carne são temporários, transitórios, né? Só que eles geram uma bagagem que é imortal, é a bagagem do espírito, né? Então, eu vou armazenar em formas de memórias tudo aquilo que eu vivi, que eu vivenciei com alguém. Então, nós podemos melhorar nossos quadros de memórias, nós podemos ressignificar alguns sentimentos. Né? Eu até lembrei agora de uma pesquisa que é considerada uma das pesquisas mais antigas, a pesquisa que durou mais tempo, né? Que é uma pesquisa de Harvard. Até tem um vídeo muito legal que se chama The Good Life, é o título da pesquisa, né? Que os pesquisadores perguntaram, o que você quer, o que é felicidade para você? Então muitos lá atrás, no início da pesquisa, jovens, disseram que era dinheiro ou fama. Mas ao longo de anos, mais de 75 anos, a pesquisa perdurou e os cientistas constataram que foram efetivamente felizes aqueles que valorizaram seus relacionamentos, que tiveram relacionamentos saudáveis, que davam algo a mais de si. Então buscavam se relacionar bem em casa, né, no lar, no trabalho e principalmente tinha uma interferência na sua comunidade. Aquela pessoa que sai de si e se envolve na transformação da sua comunidade. Essas pessoas foram ditas pelos cientistas felizes. Nós vamos colocar o link da pesquisa, tem um vídeo no YouTube que apresenta, é muito legal. E por hoje nós ficamos por aqui com as nossas reflexões. Estamos anotando todos os comentários e sugestões de temas e vamos abordando os assuntos, né, à medida que nós formos fazendo novos vídeos. Verdade. Gigantesco abraço. Fiquem com Deus.